aqui voltando, esse é o primeiro vídeo desse ano, para falar um pouco do nosso fundo, o BIM11, e falar um pouco das perspectivas, do que tem acontecido no mercado e um pouco do portfólio e rentabilidade. E a ideia aqui é voltar todo mês e além do relatório gerencial de fevereiro que foi emitido hoje, todo mês a gente, logo depois da emissão do relatório, a gente volta aqui para bater esse papo. Estou com o Pedro Meca aqui, para a gente falar um pouco do portfólio do fundo, mas antes dele comentar, eu queria só dar umas palavras em relação ao cenário macro. Eu acho que é difícil a gente falar de qualquer coisa de investimento no Brasil sem falar do cenário macro e onde está a nossa cabeça nesse sentido, né? Então a gente tem acompanhado aí de perto essa evolução aí dos juros do mundo inteiro e no Brasil, né, com uma subida bastante relevante de alguns trimestres para cá. A gente tem tido muita cautela na alocação de recursos, porque a curva projetada de juros continua muito alta e a gente também vê dificuldades né, pelo menos por enquanto, de visibilidade de como esses juros caem e como o Brasil volta a crescer, né? Então a gente tem um governo ainda discutindo pacote fiscal e com um orçamento e balanço bastante apertados, o endividamento das famílias batendo recorde histórico de alta, e agora a novidade acelerada pela Americanas, que é uma crise no mercado de crédito privado, que tem feito com que os bancos reduzam o apetite a risco e também vai certamente inibir o investimento privado no país. Então você tem aí o investimento público comprometido, o consumo das famílias comprometido e o investimento privado comprometido. Então a gente deve passar alguns trimestres com um PIB bastante prejudicado, um crescimento mais modesto e com essa cabeça que a gente tem alocado recursos, né? Então realmente em ativos que sejam resilientes a uma força de PIB mais fraca. Então acho que pano de fundo é esse e a gente tem tido bastante cautela e acabamos montando um portfólio bastante conservador. E eu aqui quero passar a palavra para o Pedro Meca para ele comentar um pouquinho mais sobre o nosso portfólio. Bom, pessoal, falando um pouquinho da alocação do BIM agora no mês de fevereiro, da alocação aproximadamente 70% está em CRI, em renda fixa, 20% mais ou menos em cota de fundo imobiliário, 7% em investimento direto nos produtos aqui de permuta da Abril Investimentos. Só falando um pouquinho especificamente de cada produto que a gente vem investindo, da alocação em CRI, mais da metade está alocada em CRIs high grades, que tem um risco um pouquinho mais controlado, principalmente nesses momentos mais complicados, um pouquinho de mercado, a gente tem monitorado bastante esses ativos. Da nossa alocação em fundo imobiliário, mais da metade também a gente já tem alocado nos produtos aqui da Abril, que são produtos com uma estratégia de ganho de capital, e já tem retornado esse capital, como a gente viu agora no mês de fevereiro, o retorno do BRIP, que deu mais ou menos 107 reais por cota. Além disso, a gente também tem alocação nos projetos de permuta, que junto com essa alocação nos fundos imobiliários de permuta, ficam em mais ou menos 13% do nosso PL, e é uma alocação diretamente nos produtos que também já vem pagando, assim como nos meses passados. A gente tem o projeto Índice 70, que paga aí todo mês, conforme as vendas vão acontecendo, a gente tem o recebimento das parcelas. Falando um pouquinho da distribuição, a gente anunciou no quarto dia útil do mês de março a distribuição de 8 centavos, mantendo 6 centavos em reserva, para ter um pouco, dentro desse momento de mercado um pouco mais instável, a gente ter uma segurança e uma estabilidade maior na distribuição. Então a gente preferiu deixar essa reserva de 6 centavos para ter uma linearidade aí na distribuição dos resultados. Boa. Eu acho que é legal comentar que a gente tem investido bastante tempo, o time de gestão, no monitoramento dos ativos da carteira, não só olhando novos ativos para a alocação do fundo, mas principalmente para olhar o risco da carteira que está dentro do fundo e à luz dos eventos recentes. Então, para pegar um exemplo, né,
a gente fomos olhar todos os ativos da carteira para ver a exposição que a gente tinha, direta ou indireta, a Americanas, que entrou em default aí no mês passado. E aí, hoje, a nossa exposição é mínima. A Americanas é locatária de uma loja, de um shopping center, que a gente tem parte de um CRI que deu dívida para esse shopping center, né, para a sociedade dona desse shopping center, e as garantias e toda a cobertura de mesmo que a Americanas deixe de pagar a alocação daquele espaço lá, que é irrelevante, não é tão grande dentro da BL do fundo, é menos de 5% da BL do fundo, da BL do shopping, desculpe, a gente não enxerga risco para qualquer tipo de default e inadimplência do papel. Então, assim, a gente continua olhando e monitorando os ativos, porque, de novo, como a gente já comentou algumas vezes aqui, a gente está vivendo um momento de bastante estresse, os juros bastante alto e as empresas, e eu diria até que a sociedade em geral, com bastante dificuldade de carregar aí dívidas com custo tão alto. Então, acho que é uma parte importante aí do que a gente tem investindo tempo nesse monitoramento. E acho que, olhando para frente aqui, a gente está bastante focado na capitalização do fundo, do BIM11. Acho que 3 caminhos já né, identificados para isso, que é o primeiro caminho mais óbvio já identificado é o giro do carteira dos CRIs high grade, né? Obviamente que a elevação da curva de juros deixa esse caminho um pouquinho mais fechado, mas a gente entende que tem aí perspectiva dessa curva dar uma arrefecida e poder abrir essa janela de oportunidade para o BIM. Um outro caminho que a gente está explorando são operações compromissadas a termos que a gente acha que sejam acretivos, que sejam bons para o fundo, né? Então a gente já está explorando esse caminho há algum tempo e pode ser uma forma da gente recapitalizar o fundo. E o terceiro caminho que talvez esse seja mais por médio prazo, que seja o que é exatamente um follow-on, né? Uma oferta subsequente de cotas do BIM. Então a gente está muito atento a essas alternativas de capitalização do fundo. Temos aí um pipeline interessante de papéis estruturados pela casa para alocar esse dinheiro novo, mas a gente também tem que tomar cuidado para não fazer o giro de carteira machucando a nossa patrimonial, então a gente tem que levar em consideração as circunstâncias do mercado que estão bastante voláteis e estressadas. Então, assim, é um pouco do que temos feito aqui na gestão e animados aí com a maneira como a gente está passando por esse momento bastante conturbado do mercado. Bom, o que a gente queria dividir com vocês era isso hoje. A gente com certeza vai voltar com novidades e, por enquanto, aqui desejar uma boa noite para todos e agradecer pela audiência. Meca, quer deixar algum recado aí para a turma? Boa noite, pessoal.